É um privilégio muito grande estar aqui nesse momento, nesse evento. É muito importante ver os cristãos, é uma pequena demonstração. A gente sabe que falta muito ainda para o corpo de Cristo ser unido no Brasil, no mundo, mas é um motivo de muita alegria sentir que estamos aqui num momento histórico para nós, um momento especial. Nós, como em Cristo, os encontros de cristãos em busca de santidade e unidade, estamos muito felizes por estar participando desse momento de proclamar para nós que estamos aqui, para todo o Brasil, a vontade de Deus, que é de unir o seu povo em um só corpo. Então, é muita alegria, muita honra nós estarmos aqui nesse momento. Nosso tema ontem e hoje tem sido baseado em Efésios, capítulo 4. Eu vou voltar mais uma vez nesse texto. Os que estiveram aqui ontem, nós vimos várias vezes esse texto como nossa base, nosso tema, Efésios 4, versículos de 1 a 3. Portanto, eu, prisioneiro no Senhor, peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, nós temos falado, nós temos sentido assim, uma ênfase do Espírito Santo nessa última frase, a unidade do Espírito no vínculo da paz. A paz, para muitos, pode parecer uma palavra sem tanto significado. Se nós estamos juntos, somos cristãos, claro que nós estamos em paz uns com os outros, mas nós sabemos que esta não tem sido a verdade. Nós temos tido muitas guerras, nós temos tido muitas inimizades. Às vezes é difícil a gente reconhecer isso, mas tem havido no meio dos cristãos muitas e muitas inimizades. E esse texto de Efésios 4, na verdade, ele é uma sequência, tem toda uma sequência aqui na carta aos Efésios. E nós vamos voltar, se você está com a sua Bíblia aberta, nós vamos voltar para o capítulo 2, porque no capítulo 2 é que o apóstolo realmente fala sobre essa paz. Por que os cristãos precisam de paz? Por que nós devemos buscar a paz? De onde vem a paz? Como é que a paz vai acontecer entre os cristãos, se é que realmente nós estamos reconhecendo, vendo a realidade, vendo as inimizades? Então, no capítulo 2, a partir do versículo 13, nós vamos ler esse texto e vamos meditar sobre a necessidade e como essa unidade só pode acontecer se houver esse vínculo da paz. Efésios 2, versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, viestes para perto pelo sangue de Cristo. Então vamos lendo e pensando, porque aqui há uma ênfase muito grande na situação que existia naquela época. Naquela época havia dois grupos, um em termos de números muito pequeno, mas dois grupos importantes. E Paulo está escrevendo para os Efésios, que eram gentios, mas ele estava falando sobre esses dois grupos naquela época, e nós queremos aplicar isso para a nossa situação hoje. Vós que antes estavais longe, ele está falando para os gentios. Quem eram os gentios? Eram todos aqueles que não eram judeus. E os judeus eram os únicos que tinham realmente um contato com Deus, que tinham recebido de Deus a incumbência de fazer uma aliança com Deus e de passar isso para toda a humanidade. Então, antes de Jesus, todas as pessoas que queriam realmente ter contato com Deus verdadeiro só podiam ter esse contato através de um contato com os judeus, com a nação de Israel. Então, a nação de Israel, que tinha
toda uma história e um caminhar com Deus dentro dessa aliança que Deus fez com eles. Somente eles tinham o contato com Deus, e todos os outros eram os que eram considerados longe, os que estavam longe não tanto pela posição geográfica, mas pela relação com Deus, eles eram longe de Deus. Então, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, viestes para perto pelo sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz. De ambos os povos fez um só. Então, nesse texto em particular, em vários outros textos, até no próprio livro de Efésios, o apóstolo vai falar sobre a necessidade de reconciliação do homem com Deus. Mas nesse texto em particular, que ele está enfatizando a necessidade de paz para se tornar um só, como nós vimos no capítulo 4, ele enfatiza mais a relação um com o outro. Ele fala, Cristo, versículo 14, Ele é a nossa paz, de ambos os povos fez um só, e derrubando a parede de separação, em seu corpo desfez a inimizade. Então, nós queremos aplicar isso para a nossa situação hoje. É um pouco diferente. Nós não temos um só povo que tem contato com Deus. Desde essa época, o caminho para Deus ficou aberto para todos os povos, mas nós temos uma situação muito parecida, e é isso que eu quero passar para vocês. Essa passagem, ela trata da questão de judeus e gentios, que até hoje existe, mas ela mostra para nós um caminho para derrubar as paredes de separação. E aqui no Brasil, tem muitos outros lugares também, existem muitas divisões, não existe uma só, existem muitas divisões, mas existe uma grande divisão que é entre católicos e evangélicos. É um fato histórico, é um fato que tem acompanhado ambos os povos. Então, eu quero que vocês pensem agora nessa mesma passagem, falando sobre judeus e gentios. Existem situações que não são iguais, porque não tem só os católicos que têm contato com Deus, ou só os evangélicos. Naquela época, eram só os judeus que eram o povo de aliança, mas nós temos uma situação muito parecida. E a nossa proclamação, a nossa intenção no dia de hoje é realmente falar para todo o Brasil, para testemunhar que Deus fez um propósito em Cristo Jesus, não só para derrubar a parede de separação entre judeus e gentios, mas 2000 anos depois, para derrubar as paredes de separação entre evangélicos e evangélicos, entre evangélicos e católicos. Existem muitas e muitas paredes de separação, mas existe essa grande parede de separação, que é maior do que todas as outras em termos de cristãos, que é entre os evangélicos ou protestantes e os católicos. E o que ele está falando aqui é que Cristo é a nossa paz, e Ele derrubou a parede de separação, que naquela época era entre judeus e gentios, mas que hoje é entre cristãos e gentios, mas entre cristãos e cristãos. Então, versículo 14, Ele é a nossa paz, de ambos os povos fez um só, e derrubando a parede de separação, nós não só temos uma separação, mas nós temos uma inimizade. Ou vocês acham que não existe inimizade? Quanta inimizade, quanta pregação, quanto uso do púlpito ou da Bíblia para acabar um com o outro, quanto sentimento, quanto rancor, quantas divisões no meio das famílias, quantas brigas, quanta concorrência. Então, ele derrubou a parede de separação, e em seu corpo desfez a inimizade. Ok, vamos pensar, antes de continuar,
vamos pensar nessa frase inicial do versículo 14. Cristo é a nossa paz. O que significa isso? Nós conhecemos bem o papel de um mediador. Um mediador, quando existe uma briga, quando existe uma necessidade de apaziguar os ânimos, um mediador, ele promove a paz. Ele procura fazer com que ambas as partes vejam que não precisa ter briga. Mas Jesus, ele não é um mediador nesse sentido. Jesus é o nosso mediador entre nós e Deus. Mas a frase aqui, ele é a nossa paz, vai além do papel de um intermediário, de um mediador. Eu estou querendo falar assim, Jesus não é aquele que pôs, naquela época, os judeus e gentios, vamos sentar numa mesa, vamos colocar os representantes, vamos fazer um diálogo, vamos fazer uma conversa e vamos resolver as nossas diferenças. Jesus não fez isso. Ele é a nossa paz. Todo mundo sabe, Jesus é a nossa paz. É uma frase até fácil da gente repetir. Mas eu fiquei pensando, o que significa Jesus ser a nossa paz? Então vamos continuar lendo um pouquinho, que nós vamos procurar a resposta. Como que Jesus não apenas manda a gente se entender, manda a gente conversar, manda a gente não brigar mais, ele é a nossa paz. Ele faz a nossa paz, mas ele é a nossa paz. Versículo 15, isto é, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças, para em si mesmo, nós estamos falando de quem? De Jesus. Ele, em si mesmo, criar, a palavra é criar, ele não está fazendo um acordo, ele não está fazendo uma associação, uma aliança apenas entre dois povos. Ele criou, e o modelo aqui entre judeus e gentios é o mesmo modelo que nós precisamos usar hoje. Ele criou em si mesmo um novo homem. Os que conhecem a Bíblia, os que conhecem a história, sabem que essa história dos judeus e gentios era uma história muito longa, e havia situações absurdas. Um dos apóstolos de Jesus, na verdade, todos os judeus tinham esse mesmo pensamento, mas o apóstolo Pedro, ele teve a maior dificuldade para entrar na casa de um gentio, para sentar à mesa com um gentio e comer junto com ele. Racismo, discriminação, que tipo de situação era essa? Era uma situação histórica, era uma situação longa. Os romanos eram os que governavam Israel, mas os judeus que eram sujeitos a Roma, eles não comiam, eles não se misturavam. Então, e isso tinha muitos desdobramentos. Então, essa inimizade era muito grande. Vocês duvidam que hoje tem pessoas que eu ando mais no meio evangélico, então eu posso falar o que acontece do lado de cá, né? Existem pessoas que vão dizer: vamos fazer uma reunião juntos com cristãos, com evangélicos e católicos. Não, eu não vou me contaminar, eu não vou sentar com alguém que não é verdadeiramente de Deus. As pessoas até hoje têm essas atitudes. O que é isso? É inimizade, é separação. Agora, de onde veio essa inimizade? Por que os judeus tinham essa ideia? Eles criaram, de repente, uma ideia, assim, eles foram muito responsáveis por fazer algo que Deus não queria. Mas de onde veio? Olha no versículo 15 outra vez. De onde veio essa inimizade? Eu quero que isso também, que nós saibamos como aplicar isso para nós hoje. De onde veio a separação que Jesus veio para derrubar? Versículo 15, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças. Como é que você interpreta isso? Vamos traduzir para nós hoje.
De onde veio essa lei das ordenanças para os judeus? Era por causa da lei dos mandamentos que os judeus não se misturavam com os outros povos. Era por causa disso. Eles deturparam, eles mudaram, não era o propósito de Deus, mas a lei que foi a origem dessa separação veio de Deus. Os judeus eram os guardiães das alianças de Deus. Eles eram as pessoas que receberam a lei ministrada por Moisés, por anjos, no Monte Sinai. Eles receberam essa lei, estavam guardando leis que envolviam alimentos, leis que envolviam dias, leis que envolviam não se misturar para ser um povo santo ao Senhor. Então, essas leis, por mais que os homens tivessem deturpado ou tirado do sentido original, mas essas leis tiveram sua origem em Deus. E hoje, por mais que nossa posição tem que ser Deus, tire todas as inimizades, tire todas as barreiras, torna-nos um em Cristo Jesus, nós precisamos ter compaixão, nós precisamos ter entendimento, porque muitas pessoas que amam a Jesus de verdade, como o apóstolo Pedro amava Jesus de verdade, queria fazer a vontade de Deus, mas Deus precisou mandar uma visão 3 vezes para ele conseguir acreditar que era Deus. Ele falava com Deus, Deus falava assim, né, a visão era de animais, de carnes que o judeu não comia, e que Deus tinha mandado não comer. E na visão Deus estava falando, levanta-te Pedro, mata e come. E Pedro falava com Deus, falou assim, não Deus. Vocês já imaginaram, Deus mandando você fazer alguma coisa e você está fazendo, não Deus, que isso Deus? Eu não vou fazer isso, porque eu estou mais na tua palavra, estou na palavra escrita, mais do que no meu relacionamento contigo. Então Pedro teve a maior dificuldade para obedecer à ordem de Deus. E aqui está dizendo que Jesus, pela sua obra na cruz, tirou essa barreira, que veio como a origem dessa barreira, foi na própria lei de Deus. Alguém está conseguindo acompanhar? Assim, é uma situação complexa. Não é simplesmente falar assim, que absurdo, é absurda mesmo a divisão, é absurda a inimizade, é absurdo porque o propósito de Deus para os judeus não era, nem originalmente, não era que eles fossem se fechar, muito pelo contrário, era para os judeus ser uma bênção a todas as famílias da terra. Então, realmente, eles estavam usando as leis de Deus de uma forma errada, assim como nós hoje. Nós estamos usando leis, mandamentos, convicções, nós estamos usando as Escrituras, estamos usando a nossa convicção da verdade para nos separar de outras pessoas. Mas a verdade que nós estamos procurando entender, e que sem dúvida Deus está fazendo de uma maneira muito grande hoje, e que nós podemos fazer parte dessa proclamação, dessa vida, é que Jesus Cristo, na cruz, tirou não somente a barreira entre os judeus e gentios daquela época, mas ele já tirou a barreira que existe entre católicos e evangélicos, entre pentecostais e não pentecostais, entre um tipo de evangélico e outro tipo de evangélico. Deus tirou em Cristo Jesus essas paredes de separação, amém? Então, nós temos, com toda razão, costume de olhar para a cruz de Cristo e olhar para a cruz como um instrumento que Deus usou para nos reconciliar com Ele, amém? Isso é a base da nossa fé. A cruz de Cristo foi o meio que Deus usou para reconciliar o homem com Deus. Se alguém despreza a cruz, se alguém nega a cruz, se alguém acha que o que Jesus fez na cruz não tem valor para você, como você pensa que Deus
olha para essa atitude, se você rejeita a cruz de Cristo. Mas se a obra de Deus na cruz não foi, eu às vezes uso a palavra apenas porque tem algo mais, mas é um apenas que não, é um apenas muito grande. A obra de Deus na cruz não foi apenas reconciliar você, reconciliar a mim com Deus, mas a obra de Deus na cruz foi reconciliar o homem um com o outro. A obra de Cristo na cruz, o que ele está dizendo aqui é, Ele é a nossa paz. Ele não veio para dizer, gente, eu sou filho de Deus, parem de brigar, eu vim para trazer uma mensagem, parem de brigar. Não, Ele deu a própria vida para criar algo novo. Porque o judeu, ele não vai deixar de ser judeu. O gentio não vai deixar de ser gentio, mas existe uma identidade nova e superior a essa identidade anterior. Amém? Existe uma identidade superior à identidade judeu. Existe uma identidade superior a ser gentio. Vamos falar em nacionalidade. Existe um sentimento nacionalista, nós somos brasileiros, nós torcemos por nosso país, nós temos orgulho, devemos ter orgulho, tem gente que não tem mais orgulho do Brasil, mas nós devemos ter orgulho do Brasil, porque Deus tem dado muitas coisas boas para o Brasil. Alguém pode falar amém? Amém. O Brasil é um país abençoado por Deus, abençoado no clima, abençoado com recursos. Então existe uma identidade brasileira, mas existe uma identidade superior à identidade brasileira. Sim ou não? Existe uma identidade superior, porque quando nós aceitamos o que Jesus fez por nós na cruz, quando nós aceitamos a sua obra por nós estamos aceitando essa nova identidade. Olha o versículo 15 de novo, por favor. Ele em si mesmo criou dos dois, porque ele está colocando toda a humanidade em dois grupos, judeus e gentios. E essas duas identidades, elas não deixam de existir. Você pode ver isso em todo o Novo Testamento. Os judeus continuavam sendo judeus, os gentios continuavam sendo gentios. Em Atos 15, eles entenderam que Deus tinha uma maneira diferente de tratar com os judeus e uma outra maneira para tratar com os gentios, os que eram de Jesus. Então, eles continuavam mantendo a identidade, como a Bíblia fala, em Cristo Jesus não tem homem nem mulher. Mas claro que tem a nossa identidade de homem e mulher ainda. Mas em Cristo tem uma identidade superior a ser homem e mulher. Em Cristo tem uma identidade superior a ser judeu ou gentio. Em Cristo Jesus tem uma identidade superior a ser brasileiro, norte-americano, canadense, chinês ou qualquer outra nacionalidade. Existe algo superior a isso. E agora eu quero falar com vocês. É uma verdade óbvia, mas não muito praticada. Existe uma identidade que ele está falando aqui. Aplique agora a situação de judeu e gentio para católicos e evangélicos e veja comigo se não existe uma identidade superior a ser católico, evangélico, pentecostal, batista, presbiteriano, seja o que for, existe uma identidade superior. Porque ele disse, eu não estou falando apenas para que vocês não discutam, não briguem mais, eu estou criando uma nova identidade. Eu estou criando um novo homem. Versículo 15, criando dos dois um novo homem. Fazendo assim, veja a sequência aqui, fazendo assim a paz. Como nós vamos ter paz uns com os outros? Nós vamos continuar sendo homem, mulher,
nós vamos continuar sendo cada um com a sua nacionalidade, nós vamos continuar sendo cada um com a sua forma de cultuar a Deus, mas nós vamos parar de usar coisas dadas por Deus. Os judeus tinham algo dado por Deus que estavam usando como motivo de separação. E, portanto, o que Deus quer falar conosco é mantendo, preservando a unidade do Espírito no vínculo da paz. De onde vem a paz que vai manter esse vínculo da unidade do Espírito? Vem disso que ele está falando. Em Cristo Jesus, nós temos uma nova identidade. A minha nova identidade, ela não é nova de hoje, desde quando eu criei em Jesus, eu recebi uma nova identidade que é superior, que tem a primazia de qualquer outra identidade que eu possa ter, que é de ser parte, desse novo homem. O novo homem é um homem coletivo, é uma pessoa, é o corpo de Cristo. É aquilo que Deus propositou. Ele foi embora, como nós já ouvimos esta manhã, ele enviou o Espírito Santo para encher a igreja, para encher seu povo, para que nós fôssemos um novo homem, um homem coletivo, um homem como Jesus na terra, fazendo as coisas que ele fazia. Essa é a nossa identidade, esse é o nosso caminho para o caminho da paz em Cristo Jesus. Pela cruz, versículo 16, reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por ela destruído a inimizade, e vindo ele proclamou a paz para vós que estavais longe e também para os que estavam perto. Então, nós temos em Cristo a possibilidade, o potencial que temos deixado de reconhecer, temos deixado de ver, nós temos essa nova realidade, que é de ser um só homem, um novo homem, uma nova pessoa em Cristo Jesus. Amém? Que Deus nos leve, que nós sejamos como Jesus falou nas bem-aventuranças, que nós possamos ser pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Se você sabe de alguém, se você ouve de alguém que está denegrindo, que está falando mal de alguém que é seu irmão em Cristo Jesus, ainda que não seja da sua confissão, nós devemos ser pacificadores. Que Deus nos ajude e que Deus complete a sua obra. Amém.